Coloque a mão, por favor, no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, estamos aqui na sua presença, Senhor. E mais essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de te adorar, de nos aproximarmos do Senhor, de mudar, meu Deus, o nosso destino, o nosso futuro, através de decisões sábias, de te buscar, Senhor, de perseguir o alvo certo, de lutar as lutas corretas, meu Pai, de amar o Senhor cada vez mais, de perseguir, meu Deus, esse relacionamento profundo com o Senhor, porque é o que nós acabamos de ouvir, meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus lindo, um Deus que, se fosse necessário, o Senhor teria feito tudo, Senhor, tudo novamente. Por isso que nós não conseguimos compreender, por isso que o mundo, Senhor, não consegue compreender, por isso que para o mundo o Evangelho é motivo de escândalo, de loucura, Senhor, porque como que o Senhor, sendo tão grande, se fez tão pequeno para nos tornar grandes, Senhor, sacrificou-se em nosso favor, cheios de erros e pecados, alguém tão puro, alguém sem erros, sem mácula, morreu por todos nós, levou os nossos pecados, nos deu a vida outra vez, Senhor. Isso é algo que nós não conseguimos entender de forma natural, porque quem faria isso, Senhor? Ninguém faria. Mas o Senhor fez. Sempre o Senhor nos surpreendendo, sempre o Senhor nos dando exemplo, sendo o Senhor dizendo, nos ensinando algo, fazendo, não apenas falando. É o que muitas vezes nós negligenciamos, meu Pai. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas não temos as obras, não temos o exemplo, não agimos com intencionalidade, e tudo que o Senhor nos ensina, meu Pai, primeiro o Senhor fez, primeiro o Senhor praticou. Então nos ajuda, meu Pai, a entender um pouco mais todos os dias, Senhor, a ter um relacionamento profundo com o Senhor, a perseguir a coisa certa, agirmos em amor, agirmos, meu Pai, não como a nossa carne tem pedido, mas como o Espírito tem nos ensinado, não como nós ouvimos de tantos lugares, de tantas vozes, meu Pai, mas ouvir a sua voz, agir com visão, com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, ainda nas instabilidades. Nos ajuda, meu Pai, porque se depender da nossa força natural, nós já fracassamos, meu Pai, nós não temos chance. Mas com o Senhor, meu Pai, o Senhor nos derrama graça, o Senhor nos ajuda a lutar, a vencer, a romper com tantas crenças erradas, tantas coisas malignas, meu Pai, que nós fomos adotando para a nossa vida como uma verdade ao longo da nossa vida, mas que são mentiras. Quantas mentiras, meu Pai, nós ainda podemos acreditar? Graças ao Senhor nós deixamos de acreditar em muitas mentiras, mas talvez ainda há várias dentro de nós. Então que o Senhor nos dê graça, Pai, que a Sua palavra venha penetrar nos nossos corações e que a Sua palavra venha nos dividir, meu Pai, alma e espírito, razão da emoção, fé da incredulidade, antes e depois. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai. Nós somos carentes do Senhor e muitas vezes na ignorância agimos com autossuficiência, como se o Senhor estivesse demorando para fazer alguma coisa. Não, Senhor, quem atrasa a nossa vida somos nós. O Senhor tem tanto prazer em nos abençoar, o Senhor tem tanto prazer em ver o seu povo prosperando, feliz, abundante. Nós é que por imaturidades ainda permitimos que as coisas demorem a acontecer, meu Pai. Mas a falha nunca está no Senhor, a falha está em nós sempre. Então eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, nessa noite, a andar um pouco mais, Senhor, a andar uma milha a mais, a nos aproximarmos um pouco mais do Senhor, a vencermos coisas, meu Pai, que talvez ainda estavam vivas dentro de nós, que nós venhamos a trabalhar, meu Pai, cada ponto, buscando, meu Deus, uma vida de estabilidade, de consistência, de continuismo, uma vida que te agrada, Senhor. Nos ajuda. Perdoa, Senhor, falhas, pecados, erros.
tudo aquilo que falamos, pensamos ou fizemos ao longo desse dia, Senhor, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós queremos fazer a Sua vontade, nós queremos estar, meu Pai, na Sua casa, com as nossas vestes limpas, sem mácula, meu Pai, com o coração aberto, para que o Senhor possa falar e nos ajudar. Porque infelizmente, Senhor, podemos nos distrair, fazer sacrifícios, até sacrifícios grandes, meu Pai, mas acabam sendo sacrifícios de tolo, porque saímos de longas distâncias, gastamos tempo, combustível, energia, pegamos chuva, Senhor, e muitas vezes saímos da mesma forma, somos roubados, meu Pai, na nossa vida, e nós não temos tempo para perder tempo, nossa vida é curta, ela passa rápido. Então nos ajuda, Senhor, a aproveitar ao máximo cada oportunidade, a acreditar na palavra, a crer no Senhor, meu Pai. O Senhor nunca mentiu, o Senhor nunca nos enganou, e muitas vezes nós acreditamos mais em pessoas, mais em mentiras do que na Sua palavra, que não falha. Então nos ajuda, Deus, tem misericórdia de nós, abençoa o Seu povo, abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que estiver nas igrejas, Senhor, cada um que estiver pela transmissão, que o Senhor possa responder orações, que o Senhor possa dar o fim que cada um espera, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando entramos, chegamos, que possamos terminar esse dia muito mais abençoados do que quando começamos, e que todos os dias sejam assim, Senhor, sempre terminando melhor do que como começamos, que amanhã seja muito melhor do que hoje, e hoje muito melhor do que ontem, que assim seja a vida do justo, meu Pai, a vida do cristão, que enfrente todas as circunstâncias, mas que sabe que está lá plantado perto das águas, que não fica ansioso com a seca, que não fica preocupado com as adversidades, porque está num lugar seguro. Eu te peço, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, pelas oportunidades, por podermos estar aqui, por podermos tomar decisões, porque nós ainda temos a chance de mudar muitas coisas, temos a chance de nos alinharmos ao Senhor, porque como diz a Sua palavra, somente para os vivos é que há esperança. Então se estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor teve misericórdia, nós podemos ainda tomar grandes decisões na nossa vida. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, e é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Graças a Deus, boa noite ao pessoal da transmissão, que Deus abençoe vocês também. Muito bem. Diga comigo, por gentileza, o prazer imediato. Essa é uma palavra fundamental para a nossa vida, sobre o prazer imediato. Porque muitos vivem querendo pular etapas, vivem atrapalhados, vivem fora da hora, porque eles perseguem o que a carne pede. Tem uma pesquisa que você já deve ter visto, antiga, do tempo ainda que as pesquisas eram feitas com seriedade e eram acompanhadas por 20, 30 anos. Hoje em dia acho que é muito raro isso ainda acontecer, né? Que é aquele teste do marshmallow. Quem lembra desse teste? Quem levanta a mão? Achei que era mais famoso esse teste. Funcionava assim. Eles pegaram, depois você procura, teste do marshmallow. Eles pegaram algumas criancinhas e colocaram para eles um marshmallow. E eles falaram, ó, eu vou deixar você aqui e eu vou voltar daqui a um tempinho. Se você esperar eu voltar, você vai ganhar 2, você vai ganhar o segundo. Então é só você precisa esperar. E eles levavam uns 20 minutos para voltar. E se você assistir o vídeo, é bem engraçadinho, que alguns ficam lá, com a mãozinha na mesa, ficam olhando, isso, alguns ficam cheira, alguns chegavam perto, isso, igual aquele menininho lá.
Ele chega pertinho assim, ele dá uma cheiradinha, ele chega e cheira pertinho. Tinha uma menininha também engraçadinha que faz isso, e está lá, está sofrendo. Mas aí quando chegava a pessoa, você, olha que legal, tá mais um. Eles tiveram a recompensa por ter conseguido esperar. Aqueles que acabavam se entregando àquela tentação, não acontecia nada, mas eles estavam lá analisando, estudando aquilo. E esse acompanhamento durou aí décadas. E eles constataram, que aqueles que não conseguiam se segurar, eles eram adultos mal-sucedidos. E aqueles que conseguiram se controlar, eles eram adultos mais prósperos, mais equilibrados, tinham construído, ganhavam salários melhores, ou seja, estavam mais bem-sucedidos. Então nós temos muitas oportunidades. Nós temos muitas oportunidades na vida, mas muitas vezes nós estamos perdendo as nossas chances por conta disso, de nos entregar a prazeres imediatos. Nós precisamos separar isso, aprender a separar esses prazeres, porque isso vai determinar as crianças de adultos, daqueles que não são mais levados por desejos, emoções, coisas que eu preciso, mas que ele vai aprender a passar pelos processos. Então aquelas crianças que eram ensinadas a ter uma disciplina, a saber o tempo de cada coisa, eles cresceram com uma mentalidade mais equilibrada. Mas aqueles que às vezes os pais tinham dó, ficavam com medo, igual aquelas crenças, que às vezes os mais antigos tinham, que não tinha, às vezes tinha igual várias histórias, que a gente ouve, tinha o pacote de bolacha, a pessoa ia lá, cortava para cada filho uma parte, e cada um era responsável, então dividia, tinha aquilo, então valorizava. E hoje muitas vezes tem uma fartura, uma facilidade em ter as bolachas, por exemplo, mas antes era mais escasso. Então aqueles que hoje trouxeram aquelas crenças, não, eu passei necessidade, eu passei fome, eu passei essa privação, não vou deixar ele passar. O mal que muitas vezes, obviamente sem a vontade, sem a má intenção, nós estamos criando pessoas que acabam se tornando pessoas fracas, instáveis. Por quê? Por conta disso. Porque ela quer suprir todas as necessidades de uma vez só, e às vezes a gente vai trazendo isso para a nossa vida. A gente não sabe esperar o tempo das coisas, é igual quando é aquela pessoa que é mais consumista. Às vezes ela passou dificuldade na infância, não pôde ter isso, não pôde aquilo, ela cresce com uma mentalidade de escassez. Então toda promoção que vem, todo seio que aparece, toda oportunidade, ela acha que ela nunca mais vai ter aquela oportunidade, e é um ledo engano, A gente sempre vai ter uma outra oportunidade, vai ter outra bota, outra bolsa, outro sapato, outro celular, sempre vai ter uma renovação. E muitas vezes a pessoa que ela poderia esperar para ir lá comprar à vista, no dinheiro, ter um desconto melhor, não ter parcelamento, não ter aquela coisa longa de parcelas, tal, a pessoa vai lá e mata uma vontade, porque ela acha que ela nunca vai ter, que é a história do marshmallow. Eu preciso desse marshmallow, é tão gostoso, é tão cheiroso, mas comer aquilo lá já foi. Mas se ele tivesse esperado um pouquinho mais, ele teria uma recompensa dobrada. Se nós esperássemos um pouco mais para algumas coisas, nós teríamos uma recompensa muito melhor, em todos os sentidos. Então, nós precisamos analisar, será que nós estamos mais agindo com sabedoria, com equilíbrio, ou no prazer imediato? Fala comigo, por favor. Quem só faz o que quer hoje, terá que fazer o que não quer amanhã. Então, quem só faz o que quer hoje vai ter que fazer o que não quer amanhã. Por isso que muitos se tornam adultos frustrados, que ficam somente reclamando dos seus resultados. Fala comigo, por gentileza. Domínio próprio é um treinamento. De novo, domínio próprio
É um treinamento. A gente não nasce sabendo ter domínio próprio. Nós somos treinados a isso. Então, quando você coloca limites nos seus filhos, por exemplo, você ensina eles a ter uma rotina pela manhã, de como a bispa ensina, né? Da oração, de organizar o quarto, de lavar o rosto, escovar o dente, ler a palavra para aqueles que sabem ler, obviamente. Depois tomar o café, você disciplina ele, para que ele não seja aquele rapaz de 20 anos, aquela moça de 20 anos que não sabe fazer nada. Porque está lá aquele quarto bagunçado. Por quê? Porque a vida inteira, deixa a mamãe faz, deixa que a funcionária faz, deixa que depois você faz, é aquela coisa, aquela bagunça. Eu estou com fome, eu quero comer doce, aí depois não almoça. Aí depois, sabe, tudo fora de ordem. Tudo fora de hora, tudo fora de ordem. Isso vai se refletindo no trabalho, isso vai se refletindo no relacionamento, porque aí cria adultos sem responsabilidades, adultos impulsivos, porque lá na origem, lá na infância, não foi colocado os pontos certos. Então, o domínio próprio é um treinamento. Quando a gente não tem domínio próprio, a nossa comida vai ser desregrada, vai ser demais, o nosso sono vai ser desregulado, vai ser muito sono, muita preguiça, vai ser um temperamento instável, porque não foi trabalhado o equilíbrio, não foi trabalhada a hora das coisas. Então, tudo isso vai ser um reflexo da minha capacidade de retardar o prazer imediato. E esse prazer não necessariamente significa algo bom. Pode ser algo bom ou ruim. Mas o prazer é aquela vontade de dar o que a minha carne está pedindo naquele momento. Então essa é a diferença de você, por exemplo, cuidar da sua saúde, estudar, trabalhar, e daqueles que às vezes a gente vê aí nas faculdades, comendo qualquer coisa, saindo com um monte de menina, na hora da aula está lá no bar, no horário da faculdade, dorme tarde, acorda tarde, desregrado. Então tudo isso vai refletindo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, em tudo. Tudo vai ficando uma bagunça. E nós podemos ir muito além. Fala comigo, eu posso ir. Muito além. De novo, eu posso ir. Muito além. Muitos, infelizmente, reclamam muito da vida. Mas a palavra nos ensina a gente mesmo fazer perguntas, apresentar as nossas razões, a analisar se realmente o que nós estamos falando tem sentido, porque tem gente que só está para falar, ela não está para ouvir. E os antigos já falavam, né? Você tem duas orelhas justamente para você ouvir mais e falar menos. Então muitos só estão para falar. E quem está muito para falar não quer mudar. Ela quer mudança. Mudança em todo mundo. Mas ela não quer mudar. Olha aqui em Isaías 43, 26. Relembre o passado para mim. Fala comigo, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Então apresenta a Deus. Será que você acha que está colhendo alguma coisa que você não plantou? Sinceramente, pessoal, analisa na sua vida. Relembre o passado para mim. Então apresente a Deus, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, o que eu estou vivendo não está justo. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Olha aqui no 40. Por que você reclama, ó Jacó? Isaías 40, 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Então vamos para a gente, ó. Por que você reclama, Murilo? E por que você se queixa, Murilo? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Eu fico aqui reclamando, eu vou na igreja, eu faço um monte de coisas, parece que Deus não está me ouvindo. Será que Ele não está ouvindo mesmo? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, fala comigo, Ele não se cansa, nem fica exausto.
Sua sabedoria é insondável. Puxa, Deus é tão grande. Eu estou falando, Deus não liga para mim, Deus não me ouve, Deus não me responde. Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de tudo. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Fala comigo, por gentileza. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha aí, você está se sentindo cansado, exausto? Não, Ele te fortalece. Mas eu estou no caminho certo? Eu estou dando condições para que Ele possa fazer tudo isso na minha vida? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Fala comigo, por gentileza. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então por que eu estou frustrado, cansado, exausto? Apresente as suas razões, vamos discutir a sua causa. Apresente os seus argumentos. A gente tem argumentos sólidos para poder chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou sendo justo, eu estou fazendo da forma correta. Será? Essa escritura fala sobre resultados. Aqueles que estão chateados ou se sentindo frustrados com os resultados, a pergunta que a palavra nos diz, que a palavra nos faz, que Deus está fazendo para nós: eu tenho razão para reclamar dos meus resultados? Você tem razão de reclamar? Então apresenta os motivos do porquê não tem alcançado os seus resultados. Aí você vai falar com as pessoas, às vezes a pessoa está só para falar, como eu acabei de dizer, ela não quer ouvir, ela acha que ela está certa, ela não quer assumir os erros, ela quer acusar o outro, ela quer acusar o passado, ela quer acusar as circunstâncias, mas cadê o eu? Cadê? Apresente as suas razões. Vamos discutir a sua causa. Não fala do outro, não fala do passado, não fala do que plantou. Eu estou colhendo. Então não alcança. As pessoas não alcançam o resultado justamente porque não houve a mudança. Eu não vou alcançar nenhum resultado aqui fora se eu não entender, se não houver a mudança aqui dentro. É muito interessante que aqui nesses processos de unção, ao longo dos meses, né, que a gente vai fazendo, a gente vai observando as pessoas de forma geral. E eu reparo bastante, por exemplo, nos jovens. Dá para perceber quem está com uma família estruturada. Vai vindo nos jovens, por exemplo, quando chega na igreja, quando os pais estão novos na igreja, geralmente chega mais encurvadinho, mais fechado, mais quietinho, e aos poucos vai se abrindo, vai sorrindo mais. É bem interessante isso. Começa a sorrir mais, começa a se abrir mais. Isso é um sinal de que alguma coisa em casa está melhorando, alguma coisa em casa está mudando. Mas infelizmente tem aqueles que sempre passam meio tristinhos, passam meio chateados, passam meio desmotivados. Isso é reflexo de que as mudanças ainda não aconteceram efetivamente. Ainda tem o pai ou a mãe que não está dando o que Deus espera. Não está dando o que Deus espera. Não está acreditando na palavra. Não está entrando. E se não entra o entendimento, não há mudança. Se não entra o entendimento, não adianta eu reclamar dos meus resultados. Não tem como eu apresentar a minha causa para Deus, não. Não tem como eu reclamar para Deus, não, porque eu estou causando isso, mas isso eu levo para todas as áreas. Isso é só um ponto quando a gente observa no rostinho das crianças, dos jovens. A evolução ou a estagnação. Então você tem que analisar. Tudo está aí que muitas vezes a gente não está observando, a gente não está dando atenção, mas está na cara. Deus está vendo
As pessoas estão vendo, muitas vezes só eu não estou vendo, só o mais interessado é que não está vendo. E nós vemos isso. Adão, ele recebeu e comeu o fruto da Eva. E ele não rejeitou aquilo. Por quê? Porque não estava dentro ainda. Tinha entrado a coisa errada. O que estava dentro dele, na verdade, não era o que era para estar. Ou seja, ninguém cai da noite para o dia. Tudo é um processo. Se ele caiu, se ele não questionou a Eva, é porque aquilo também estava dentro dele. Então as coisas não acontecem da noite para o dia, as coisas vão indo. É igual o exemplo do marshmallow. A criancinha tinha lá 2, 3 anos. Só um marshmallow, é só uma criança. Mas vai fazendo isso com 4, com 5, com 15, com 20, daqui a pouco é uma pessoa totalmente bagunçada a vida dela, infeliz, frustrada, não construiu nada, não consegue dar conta de nada, porque a vida toda dela foi desse jeito. Dá o que quer, dá o que a carne pede, é briga, é xingamento, é comida, é entretenimento, é preguiça, é tudo, ou seja, a minha carne pediu, eu estou dando. Eu vou me entregar a isso. Então, fala comigo, se a palavra não entra, outra coisa entra. Então, se a palavra de Deus não entra, outra coisa vai entrar. Olha aqui em Gênesis 3:8. Quando o homem e sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Fala comigo, esconderam-se. Dá para esconder de Deus, pessoal? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha a estupidez. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, fala comigo, onde está você? Ok? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, fala comigo por favor, quem disse que você estava nu? Continue, por gentileza. Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Ok. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Veja que o Senhor faz 3 perguntas para Adão. Ele responde alguma? Não. Onde está você? Ele não falou, estou aqui, Senhor. Ele falou, ouvi teus passos e me escondi. Quem disse que você estava nu? Ele não disse, a serpente falou. Por quê? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Foi a mulher que me deste. Eu não sei de nada. Eu sou uma vítima. Então por que eu reclamo dos meus resultados? Deus perguntou onde você está. E a pergunta a gente traz para você, para mim, onde eu estou? Onde eu estou espiritualmente? Onde nós estamos espiritualmente? Com o que nós estamos ficando? Quem lhe disse isso? Quem disse que você estava nu? Quem disse isso para você? Quem você está ouvindo? Você tem ouvido a Deus? Ou você tem ouvido seus sentimentos? Ou tem ouvido o diabo? Ou tem ouvido pessoas? Ou tem acreditado em muitas mentiras ainda? Eu tenho ouvido a Deus ou o diabo? Eu tenho andado com Deus ou com o diabo? Quais as minhas companhias? Quais as minhas influências? De quem eu recebo influência? Tem aquela frase, né? Tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. Será que eu quero me achar um tubarão, mas eu estou andando só com sardinha? A gente vê nos documentários, aquele cardume de sardinhas, aquela coisa gigantesca. Aquele tubarão enorme, sempre nadando sozinho. A gente vê os leões. Geralmente ele está andando sozinho, o macho. Ele anda sozinho. A gazela está em grupos. O gnu está em grupos. Mas o tigre anda sozinho. Então, será que nós estamos mais parecidos com quem? Se a palavra me compara a um leão e a uma águia, que andam sozinhos.
Então, quando um leão anda com alguém, ele anda com outro, com uma gazela. Ele anda com outro o quê? Com outro leão. Então, será que nós estamos buscando andar com pessoas mais espirituais, mais excelentes, que têm mais a acrescentar à minha vida, ou eu continuo com aquele padrão baixo? O que você assiste? Com quem você conversa? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Eu tenho feito o que Deus disse para eu não fazer? Então a gente vê aqui, o Senhor fazendo 3 perguntas para Adão, tendo assim misericórdia. Adão, só confessa, Adão. Adão, só admite, Adão. Senhor, eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, eu errei. Não, correu, fugiu. Deus fez 3 perguntas, ele não respondeu nenhuma, estava totalmente perdido. Totalmente perdido. Ele se entregou a um prazer, a uma vontade, a algo errado que ele deixou entrar. Ele se entregou a um impulso. E é assim que o diabo faz. Ele instiga as pessoas a tomarem as decisões. Vai, certamente não vai morrer não, certamente não tem problema. Aí depois ele acusa, ele te deixa sozinho, você fica com vergonha, você foge de Deus. A pessoa vai lá, faz, aí vira igual o Aminon. Violentou a Tamar e depois teve nojo dela. Deus instigou o Sansão. Eu sou fortão, já deu certo tantas vezes. Até que chegou o momento que o Senhor não estava com ele. E ele ficou cego. Mas já estava cego, é reflexo. Então o diabo vai lá, instiga, não vai acontecer nada, está tudo certo. Certamente não morrerá. Bom, de fato, se for pensar, nesse ponto o diabo não mentiu. Ninguém caiu duro lá. Sim ou não, pessoal? Adão e Eva morreram? Não. Mas o que importa para Deus é o interior. Eles ficaram vivos. Tanto que a gente está aqui hoje, mas espiritualmente eles morreram. Esse é o maior problema. Porque muitas pessoas podem estar com o coração batendo, mas estão mortas espiritualmente, que é isso que importa para Deus. E também é isso que importa para o diabo. Porque se eu estou morto espiritualmente, eu não luto, eu não renovo as minhas forças, eu não vou, eu não tenho atitude certa na hora certa, eu não renovo as minhas forças. Então, onde você está espiritualmente? Você age com integridade? Como é a sua boca? Como são as suas palavras? O que sai da sua boca é de construir ou de destruir? Você é uma pessoa que cumpre os princípios? É uma pessoa dizimista, ofertante? É uma pessoa que trabalha para ser um marido cada vez melhor, uma esposa cada vez melhor? Um homem ou uma mulher segundo a palavra? O que nós temos plantado, tudo isso é condizente com os resultados das nossas semeaduras? A vida que nós temos, nós vemos, enxergamos, eu tenho plantado a semente para colher esse negócio mesmo, essa coisa ruim. Ou não, as semeaduras que eu tenho feito têm me dado resultados abençoados. Então apresente as suas razões. Você paga agora para desfrutar depois? Ou não aguenta esperar o processo, não aguenta esperar nunca? Tem que ser agora, não dá para esperar, senão eu vou morrer. Nós precisamos analisar tudo isso. As minhas amizades, aquilo que eu ainda mantenho na minha vida, eu tenho crescido nesses lugares, nesses ambientes, vendo o que eu vejo, assistindo o que eu assisto, falando o que eu falo, conversando com quem eu converso, eu tenho crescido dia após dia? Porque todos esses que buscam o prazer imediato são frustrados. Fala por gentileza, todos os que buscam o prazer imediato estão frustrados. Porque estão lá na carne, nas vontades, e nessa vida, nesse estilo de vida, o que acontece? Estão cada vez mais endividados, com a saúde debilitada,
com a imagem que não gosta, com relacionamentos errados, relacionamentos de estresse, de frustração, aquela vida hedonista, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de mais entretenimento, levados pelas emoções, fazendo negócios errados, ilícitos, e ela vai trazendo isso para a vida dela espiritual, que é o pior problema. Ela vai buscando a fé da porta larga, ela vai buscando aquela vida que eu só quero a parte boa, eu quero a salvação, eu quero a vida com Deus, eu quero as bênçãos financeiras, mas eu não quero mudar, eu não quero parar de mentir, eu não quero. Eu vou para uma igreja que é assim, porque na minha igreja pode isso, a minha igreja permite isso, na igreja é a palavra. Então o que a pessoa, muitos fazem? Eu vou para aquilo que é mais conveniente, eu vou para o prazer imediato, eu vou para aquilo que minha carne está me puxando. E a gente só faz o que interessa, só que é gostoso, mas isso está deixando muitas pessoas, milhões de pessoas derrotadas, frustradas, e dentro de igrejas. Tem tanto lugar, tanta bagunça por aí, né, que certamente você já viu tanta coisa vergonhosa, de pessoas que fazem brincadeira com a fé, que brinca com a inteligência das pessoas, mas isso daí já não precisa nem gastar segundos preciosos da nossa vida falando disso, que isso é o óbvio. Mas quantos também que estão até em lugares que tem lá um líder que é honesto, que é um homem de Deus, que tem um conhecimento teológico, mas você já deve ter visto isso também. Aqueles lugares que dão uma atenção para a teologia e falam as coisas do que é do hebraico e da parte histórica, geográfica, tal, mas só não te diz como que você usa tudo isso agora. Fala que vai acontecer, que a sua vida vai mudar, que isso... Mas só não te fala o meio, só não te fala o como. Tanto fala que tem que parar de mentir, conhece a Bíblia, os versículos, fala de cabeça, as passagens, tal, mas só não ensina, que se não muda dentro, não vai mudar fora. E a gente precisa estar muito atento, porque nós vivemos tempos muito perigosos, tempos muito perigosos. Você já deve ter visto essas coisas. Começa a ventilar uma coisa, começa a aparecer um termo, começa a aparecer coisas que daqui a pouco vão ficando mais comuns e a gente começa, se a gente não ficar atento, a gente começa a fazer concessões. Você já ouviu falar dessa história da Bíblia desatualizada? Sim ou não? Sim? Levanta a mão para mim. A Bíblia está desatualizada, todo mundo já ouviu falar. Você já ouviu falar da Bíblia que está sendo escrita, que certamente já está escrita pela inteligência artificial? Quem já ouviu falar dessa? Quase todo mundo também, então vocês estão informados. A Bíblia feita pela inteligência artificial, corrigindo todos os erros. Olha o perigo. Será que você tem comprado Bíblia? Será que você tem, às vezes, uma Bíblia, você só usa o aplicativo? E se parar de usar o aplicativo? E se atualizarem o aplicativo para a inteligência artificial? Você precisa comprar a Bíblia. Estou falando sério. Tenha Bíblias. Tenha várias Bíblias. Eu tenho várias Bíblias aqui, eu tenho várias em casa. Tem aquela grande, tem essas bonitas, com estudo, grossas. Mas tenha também aquelas pequenas, que você pode levar, que você pode passear com ela, que você pode levar numa viagem, que você pode ler. Não dependa só de aplicativo. E se uma hora começar a imprimir Bíblia, nova versão internacional, mas segundo a inteligência artificial? E se um dia a gente chegar num tempo, isso não é difícil, já aconteceu no passado, vai acontecer de novo, de não poder vender mais Bíblia, ou quererem confiscarem as Bíblias, ou tirarem os aplicativos. Será que você vai estar pronto? Você conhece a Bíblia? Você sabe rebater com a palavra? Você sabe dizer o que é verdade e o que é mentira? As coisas já estão aí, pessoal. Seus filhos leem a Bíblia? Você tem a Bíblia para os seus filhos? Você tem lido para eles? Você tem estimulado eles a ler?
que hoje em dia também as pessoas não leem. Precisa estimular. A palavra fala muitas vezes, né, lá em Apocalipse, no final dos tempos, de ninguém vai comprar, ninguém vai vender, não vai poder negociar sem que tenha a marca da besta. O que pode ser isso? Talvez o Bitcoin, né, a moeda virtual. Porque como é que tentavam aniquilar, por exemplo, os judeus, né? Toda vez que eles tentavam aniquilar os judeus, algum povo, o que eles faziam? Eles pegavam as coisas deles e iam para outro lugar, não é verdade? Pegavam lá as joias deles, o ouro deles, tal. Era um povo trabalhador, um povo abençoado, um povo que não tem preguiça, um povo inteligente, um povo dinâmico. Então eles prosperavam de novo. Mas se tira o dinheiro também. Só tem dinheiro virtual agora. Você está amarrado. Aí você consegue acabar com a pessoa. Lá na sua conta aquilo é só um número. É um código de computador. Você acha que você tem aquele dinheiro, pode vir alguém, um anticristo, a gente já viu aí, confiscando as coisas. Já viu no passado, tem países que já fazem isso. Porque se fala da moeda única, né? A moeda única, às vezes a gente fica pensando, nossa, vai ser uma moeda para todos os países. Não, moeda eletrônica, tirou o papel, acabou. Não vale mais sua joia, seu dinheiro, não, aquilo vira um número. Isso já está começando, já começou, inclusive, há algum tempo. Fala do 666. Se você for lá no Salmo 119, você vai ver lá o Aleph, Bet, aquelas partes, né, que são números em hebraico. E sabe como é que fala o 6? Vav. Qual que é a letra em português que a gente fala que tem som de V? W. 666, www. Pode ser isso? Pode não ser, não sei. Mas veja como os sinais do final dos tempos estão aí. Moeda única, desvirtuação da palavra, atualização da palavra, internet, uma só mentalidade, é o que nós vemos nas redes sociais, tentando a todo custo fazer as pessoas pensarem todos da mesma maneira. Então, daqui a pouco você não compra, você não vende, se não for pela moeda virtual, você não pensa nada, porque a cultura, todo o sistema, as informações estão sendo levadas para uma única linha. Então, se nós não estivermos muito atentos, a gente começa a se perder. Vou para a igreja, que essa igreja deixa fazer isso, essa igreja deixa fazer aquilo, e as pessoas vão morrendo. Porque se eu não tenho a palavra, eu não tenho a verdade. Se eu não tenho a verdade, eu não creio na coisa certa. Se eu não creio na coisa certa, a minha vida vai ser destruída. E é tudo que o diabo quer. Destruir. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não pode com Deus. Então, para onde ele vai? Na criação de Deus. Ele não pode destruir Deus, mas o que ele tenta? Destruir aquilo que para Deus é tão importante, que é cada um de nós. Então nós não podemos aceitar, incorporar esse padrão mundano. Tudo que nós recebemos são ensinamentos que nos ajudam a resistir, resistir. E vencer diante dos problemas, diante das aflições. Então tudo que nós recebemos são mensagens, direções para a nossa vida, para a gente não perder tempo, para a gente não ser derrotado, para a gente não se amoldar ao padrão mundano. Olha aqui em Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, fala comigo, desde o dia em que o ouvimos, ok? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, fala comigo, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, ok? Para que possais andar, fala comigo, dignamente, diante do Senhor, ok? Agradando-lhe em tudo, fala comigo, frutificando
ok? Em toda boa obra e crescendo, fala comigo, crescendo no conhecimento de Deus. Então, a sabedoria, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fala comigo, inteligência espiritual. Todo mundo quer crescer. Todo mundo diz que quer uma grande vida. Mas quantos estão orando para alcançar essa inteligência espiritual? Quantos que estão buscando crescer no conhecimento de Deus? Como nós estamos vendo aqui, frutificar, andar dignamente, crescer no conhecimento de Deus. A sabedoria, o princípio da sabedoria vem de temer a Deus. Então, conhecer a Deus, primeiro vem de temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter humildade, de ouvir a palavra, entender, Senhor, eu estou errando, eu estou errado, eu vou mudar isso. E não ficar falando, não concordo, não é bem assim, do meu jeito eu acho que ainda dá para levar. Não. Conhecer a Deus é temer a Deus, e para isso eu preciso ser humilde. Eu preciso acreditar na palavra. E quando eu acredito na palavra, eu tomo decisões para mudar. Então eu paro de acreditar nas mentiras, eu começo a acreditar na palavra, então eu mudo o meu hábito, eu mudo o meu padrão, eu mudo o meu comportamento, eu mudo as minhas palavras, eu mudo as minhas amizades, eu mudo os lugares que eu frequento, eu mudo aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu temo a Deus. Mas infelizmente, muitos continuam dando tudo que a sua carne pede, gastando sem pensar, não sabendo esperar os processos, aí fica reclamando, Senhor, abre as portas, aumenta a minha renda, manda mais clientes, mas é tudo bagunçado. Por que Deus vai me abençoar mais se eu não tenho sido fiel naquilo que está nas minhas mãos? Eu não tenho mostrado capacidade, muitas vezes nem para receber um talento, que eu já estou enterrando, já estou gastando, já estou desperdiçando. Quanto mais chegar em 10 talentos, a dar conta de grandes coisas. Aí não sabe esperar os processos, leva a vida espiritual de qualquer jeito, vem quando dá na igreja, não leva a sério o propósito, briga, fica brigando na frente dos filhos, não mede as consequências, eu não quero saber, também que se exploda, e vai, e não tem noção de nada. E vai fazendo, e não mede as consequências, e faz novas dívidas, e ignora tudo que está ouvindo na igreja. Não trabalham para ser exemplo, um exemplo bom para ser copiado, para ser modelado, acaba se tornando um exemplo de não quero aquilo não quero ser assim não. Não faz o propósito direito, quebra o propósito, quebra o jejum, mas não perde um episódio da novela, não perde uma atualização lá do reality show, não quer fazer o jejum, não quer santificar, e vai ter a vida abundante que Deus prometeu? Não vai, não está cumprindo princípios. Lá em Atos 11, aparece lá um comentário do primeiro momento, da primeira vez que o termo cristão foi utilizado pela primeira vez, que eram homens que agiam e falavam como Jesus. Não foram os apóstolos, os discípulos, que foram lá e falaram, vamos nos chamar de cristãos. Não, alguém, de forma até pejorativa, começou a falar, esses cristãos, porque parecia com Jesus, falava como Jesus, agia como Jesus, parece com aquele crente lá, com o cristão, com aquele Cristo lá. E é tão legal que tem uma passagem lá de Paulo, que é a loucura, né, da palavra. Lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles não pareciam com ninguém lá. Eles pareciam com Cristo. Eles pareciam com Jesus. Então não chamaram ele, fulaninhos, cicraninhos, cristãos. Porque se parecia com Jesus.
E é tão interessante que tem uma passagem em que Paulo está lá no julgamento, né? E que o homem que estava lá explicando para aquele dirigente, para aquele governador, o caso de Paulo, ele fala assim, inclusive, esse Paulo aqui fala de um tal de Cristo, que morreu, mas ele jura que está vivo. Ou seja, Paulo está maluco? Paulo está falando de um cara que morreu, mas ele era romano, ele não entendia dessas coisas. Então Paulo fala de um Cristo que estava vivo, que ressuscitou. Ele fala assim, ele está morto, mas ele jura que está vivo. Então quem tem o Espírito Santo, ele não se parece com nada disso que está acontecendo. Ou a postura dele não tem nada a ver com esse padrão maligno, desgraçado que a gente vê por aí. Com essa cultura, que essa coisa que vai destruindo os valores, vai destruindo a beleza. Você vê que hoje em dia a obra de arte não existe, é um bando de trem retorcido, feio, parece que derramou uma lata de tinta lá e diz, nossa, e faz aquela cara de nossa, entendimento, ele está vendo algo, que é algo profundo ali, né? E a gente, se você pesquisar, inclusive tem gente que é tão tonta, né? Que vai lá e compra ainda. Aí descobriram uma vez que era quadro pintado assim, por qualquer um, uma criança, sabe? E falava que vendia bem, né? Vendia bem o peixe do cara e vendia por uma fortuna, como se fosse algo chique, um negócio assim. É um bobão que foi lá e caiu na conversa. Você vê as obras de arte, aquelas estátuas lá esculpidas, né? Aquela perfeição dos detalhes dos músculos, hoje em dia é trocada por formas sem sentido. Isso é uma construção para tirar os princípios e tirar o norte das pessoas. Isso daí todo mundo já percebeu. Para tirar o que é belo. Não sei mais o que é belo. Belo e feio já não tem mais sentido. Não, sim, tem. Deus nos dá os parâmetros para tudo. O que é isso, o que é aquilo, o que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é excelente. Deus nos dá os parâmetros para tudo. Deus não tem essa, não, é relativo, não, vai da sua opinião. Se eu quiser achar que isso daqui é pink, você tem que acreditar, porque na minha concepção isso é pink. Se você acha que é preto, você está sendo um negacionista. É isso que o mundo faz, a gente já viu isso, as desconstruções, para as crianças, para os jovens não terem identidade. Tem uma desgraça de um desenho que está passando agora, chama Elementos. Não sei se vocês viram o trailer dessa porcaria. Estão falando que é terrível, né? Quando você está preso lá no cinema, já te pega, é difícil você sair. Porque no trailer não dá a linha que ele quer, mas ele dá uma dica. Ele fala lá no trailer que o elemento principal é não cumprir as regras. Não é isso? O elemento principal é não cumprir as regras. Isso vai botando na cabeça das criancinhas, não escuta os pais, não respeita o professor, porque vai incutindo. É só um desenho. Olha os pais cegos aí. É só um desenhinho. E tem casamento do mesmo sexo. Não tem mais isso, não pode misturar, agora tem que se misturar, porque um elemento não se mistura com o outro, agora podemos nos misturar. Então a pessoa vai entrando, vai permitindo, vai deixando entrar na casa. É só um desenho, que exagero. E compra o bonequinho dele, e vem o joguinho dele, e vai lá levar, e não sabe a desgraça que está colocando naquela cabecinha. Por quê? Porque não está atento. Está deixando a coisa errada entrar. Então quem faz o que não quer hoje, vai ter que fazer o que não quer amanhã. Se você não se posiciona como um homem hoje, não cuida dos seus filhos hoje, não cuida do seu casamento hoje, não cuida da sua saúde hoje, você vai ter que correr atrás disso amanhã e pode ser que não aconteça, de não dar mais para voltar. Então nós precisamos amadurecer. A gente não pode mais ser criança, que só faz o que tem vontade. Quem faz o que tem vontade, nós ouvimos direto isso, permanece fraco. Permanece fraco. Essa é a receita para uma vida de frustração.
Essa é a receita para ser um fraco uma vida inteira. E nós temos declarado e temos trabalhado para deixar uma geração mais forte do que a nossa. Então nós temos que perseguir isso. Você tem que ter essa responsabilidade na sua casa, na sua família, com seus filhos, para deixar a próxima geração mais forte do que a sua. Porque o que tem vindo aí nas últimas décadas é um enfraquecimento de forma geral. E a gente está vendo o resultado disso. A moleza, a fraqueza moral, a fraqueza emocional, a fraqueza de saúde, a fraqueza de convicção. Tudo leva todo mundo. Hoje pode comer ovo, amanhã não pode comer ovo. Hoje você pode comer carne, amanhã você não pode comer carne. A pessoa vai lá, não, daqui a pouco tem aquelas conversas, não pode comer carne bovina, porque a vaca solta pum e arrota, então ela é ocupada do aquecimento global. Não tem nada a ver com poluição, com nada, é a culpa da vaquinha. E aí o que eles começam? Vão comer planta. Vão comer planta. Esquece que para ter planta, você joga um monte de agrotóxicos, que você mata os bichos, os vermes, as larvas, a parte boa, a parte ruim, não, mas o problema é a vaquinha. E as pessoas vão entrando, e vai acreditando, e não tem convicção, e vai aceitando tudo. Já falaram até do leite que vem da barata, e as pessoas vão aceitando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Prazer imediato. Enquanto nós não tomarmos as decisões certas, nós vamos ter que ficar correndo atrás do prejuízo. Então não vamos mais perder tempo. Não vamos mais deixar que as oportunidades vão escorregando pelos nossos dedos. E o tempo vai passando, a gente vai perdendo as chances e vai reclamando. Apresenta então as suas firmes razões. Não tem que apresentar, Senhor. Eu estou errando mesmo, eu estou negligenciando a minha casa, a minha família. Eu não tenho feito o que eu tenho que fazer. Então não reclama. Mas o Senhor nos mostra, vamos por esse caminho. Faz a sua parte. Eu vou fazer. A gente acabou de ler. Só nós fazemos a nossa parte. Vamos tomar essas decisões. Fique em pé, por gentileza. Com o seu propósito, por favor, feche os seus olhos. Preste atenção, por favor, com seus olhos fechados. Analise se você tem sido esse tipo de pessoa que só quer fazer o que tem vontade. E saiba que se você não mudar isso, você vai ter que correr e fazer o que você não quer amanhã. Vamos aprender, vamos pagar agora para desfrutar depois. Vamos aproveitar enquanto nós temos saúde, para que eu não tenha um infarto, aí eu tenho que mudar minha alimentação, aí eu começo uma atividade física. Vamos cuidar bem da nossa família, para que quando a gente não ficar num tempo que a gente fique sozinho, a gente queira correr atrás agora do prejuízo. Vamos buscar a Deus neste momento, e não esperar a corda no pescoço, uma circunstância praticamente impossível aos olhos naturais. Vamos buscar a Deus enquanto nós temos chance, oportunidades, capacidade. Porque as pessoas que são infelizes são aquelas que vivem nos excessos, pessoal. Os infelizes estão sempre nos excessos, pode analisar. As pessoas são felizes, elas não são aquelas acomodadas, elas são aquelas que são gratas. As pessoas felizes, elas não têm medo de morrer, mas elas também não têm medo de viver. As pessoas felizes, elas têm sonhos, elas têm projetos, elas querem mais da vida, mas elas estão plantando todos os dias a coisa certa. Porque ela sabe onde ela vai chegar, ela tem paciência, ela não está esperando o prazer imediato. Ela não quer consumar aquilo e depois ficar o vazio. Ela está lá plantando a coisa certa, porque ela confia. Os que esperam no Senhor voam, vão longe, vão alto, correm,
tem energia, tem força, ele corre e não se cansa. Ele está sempre fazendo mais, ele está lá se esforçando, porque ele tem visão. Por isso que ela é feliz, porque ela não fica lá naquela ansiedade. Ai, será que vai acontecer? Ai, meu Deus, está demorando demais. Isso daí é um infeliz, porque ele está sempre preocupado, aflito. Não, o feliz, ele não está buscando prazer imediato, ele está plantando a boa semente todos os dias, ele não vive pelos excessos. As pessoas infelizes, elas têm o hábito de reclamar demais. Elas têm cara amarrada, elas são fechadas, amarguradas, reclamam, acusam. Chega dessa postura pesada, chega dessa postura carrancuda, ingrata, de reclamação. Vamos assumir as responsabilidades. Lá no jardim a culpa não foi da serpente, não. A culpa foi do Adão. A culpa não é da serpente, não. Você me fez fazer isso, Não, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu me entreguei àquilo. Me entreguei a um impulso, à vontade. Então não espere mais chegar numa circunstância que não tem mais volta. Se talvez você não estava ainda sendo luz, comece a ser luz. Comece a iluminar. Comece a ser sal, comece a fazer a diferença. O esperar em Deus, nós vimos aqui, é um ato de obediência, é um ato de sabedoria, é um ato de confiança. Os que esperam no Senhor têm sabedoria. Os que esperam no Senhor estão confiantes no Senhor. Aprenda a discernir os tempos das coisas. Aprenda a viver em paz. Aprenda a viver sem essa ansiedade. Aprenda a entender que Deus faz as coisas no tempo certo. Aonde você está? Foi o que Deus perguntou para Adão. Aonde você está espiritualmente? Por que a minha vida está assim? Você comeu do fruto que eu proibi de comer? Você fez aquilo que eu disse para não fazer? Você tem feito aquilo que você sabe que não deveria fazer? Então tome essa decisão hoje. Decida hoje mudar o seu destino. Nós temos falado muito isso. As sementes que nós estamos plantando agora vão ser refletidas daqui a 10, 20, 30 anos. Sejam boas, sejam ruins. Então decida hoje que você vai chegar, que você não vai ter medo do futuro. Você não vai ter medo do futuro. Porque quando o futuro se tornar o seu presente, você estará preparado. Você vai ter construído algo sólido, algo firme. Você não vai olhar para trás cheio de arrependimentos, porque as pessoas, elas não se arrependem, na maioria das vezes, do que elas fizeram. Elas se arrependem do que elas não fizeram. Na maioria das vezes, as pessoas, no final da vida, elas não estão chateadas, elas não ficam chateadas por quem elas foram, mas por quem elas não foram. Pelo tipo de pessoa que elas poderiam ter sido e não foram. Pelo tipo de escolha que elas poderiam ter escolhido, e elas não escolheram. No final da vida elas vão pensar sobre isso. Então não chegue lá, não deixe isso acontecer. Que você olhe para trás e diz, eu fui quem Deus me criou para ser. Eu tive todas as eu tomei a maioria, eu me esforcei todos os dias. Não é que a gente vai acertar sempre, não vamos, isso é impossível. Mas que Deus esteja vendo no seu espírito, no seu coração, essa vontade, essa determinação. Senhor, eu fiz tudo que
eu tinha que ter feito. Com as minhas falhas, com os meus erros, mas o Senhor viu no meu coração que eu queria acertar. Eu não queria ser qualquer um, eu não quis desonrar o Senhor, eu não quis desonrar a minha família, eu não quis me entregar a coisas momentâneas, mas eu permaneci. Estabelece isso na sua vida. Estabelece isso. Para de cair nas setas do diabo. Para de culpar a serpente. Para de culpar a maçã. Assuma a sua responsabilidade. Tome essa decisão. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. Peça ajuda ao Senhor. Fale com o Senhor. Reina sobre minha vida. Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira. Reina sobre minha vida. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa pequena, Senhor, levada ainda por tantas coisas. Eu quero acreditar na sua palavra, Senhor, eu acredito. Eu quero uma vida diferente. Eu não vou mais ser esse volúvel, esse inconstante, essa pessoa que joga a responsabilidade nos outros. Eu decido agora, Senhor. Eu decido agora me tornar um homem diferente, uma mulher diferente. Eu vou fazer segundo a sua palavra. Eu não vou ficar mais olhando para trás e só reclamando, só me arrependendo das coisas. Não, eu vou plantar para colher o fruto certo. O fruto da estabilidade, o fruto do poder, o fruto do governo, o fruto da autoliderança, da autodeterminação. Eu não aceito mais, Senhor, essa vida pequena, medíocre, frustrante. Eu quero uma grande vida, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Mas Deus quer atitudes, decisões da nossa parte. Deus quer decisões da nossa parte. Tome as suas decisões agora. Qual a postura que você adota agora? Qual o comportamento que você adota agora? O que é que você vai tirar da sua vida? O que é que você vai colocar na sua vida? Tome essas decisões agora em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos, meu Pai, no Teu poder, cremos que o Senhor tem falado, tem trabalhado, o Senhor tem dado, meu Deus, condições a cada um de nós para tornarmos-nos pessoas aptas para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos pergunta onde você está agora, e agora, meu Pai, nós estamos aqui espiritualmente, meu Deus, nos humilhando, nos quebrantando, dando ouvidos ao Senhor e não mais a mentiras, não mais, meu Deus, ao engano do diabo, não mais nos convencendo de uma vida enganosa como foi por tanto tempo, vivendo baseado nos nossos sentimentos, emoções e apenas, meu Deus, nos nossos interesses, como acabamos de ouvir. Não, meu Deus, eu peço, nos ajuda a vencer, meu Pai, tudo aquilo que vem e traz essa ideia do prazer imediato, daquilo, meu Pai, que parece que resolve na hora, que faz, meu Pai, a diferença na hora, sem, meu Pai, que tenha da nossa parte renúncia, sacrifício, uma fé comprometida com o Senhor. Não, Senhor, que caia por terra todas as situações de engano, de mentira, principalmente as mentiras que nós mesmos nos contamos quando fugimos, meu Pai, de mudanças, quando apenas desejamos mudanças e não mudar. Eu oro, meu Pai, para que essa unção, esse poder, essa graça, esse favor que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós seja recebido. Meu Deus, que a fé de cada um se volte para o Senhor, para que cada um, meu Pai, peça ajuda, receba ajuda, meu Deus, e com a tua ajuda, dê os passos de fé, renuncie aquilo que o Senhor tem mostrado para ser renunciado, que dê, meu Pai, que derrame
derrame, que transborde, que fale, meu Pai, o que é certo, que pare de falar, meu Pai, as bobagens, meu Deus, que pare de falar errado, que pare de trazer e atrair maldições para a sua vida, mas que fale, meu Deus, como Neemias, que falava de construção, de restauração, que falava, meu Pai, de uma vida nobre, de uma vida poderosa, e foi assim, meu Deus, que dia após dia, aquele povo foi recebendo, crendo, trabalhando, meu Deus, se trabalhando por dentro e trabalhando, meu Deus, de dentro para fora, cada atitude que até então eles não tinham, e foram, meu Deus, praticando, e o Senhor foi honrando, e o Senhor foi abençoando, e assim eu peço que seja na vida de cada um que tem dado ao Senhor, meu Deus, suas primícias, que tem buscado ao Senhor a cada dia desse propósito, pedindo, buscando, batendo na tua porta, esperando do Senhor, meu Deus, pegando cada palavra, trabalhando, meu Deus, em cima de cada palavra, e não mais, meu Pai, em cima do seu egoísmo, das suas mentiras, das suas vontades, mas fazendo a tua, Senhor, porque a cada vez que nós fazemos a tua vontade, somos altamente recompensados. Cada dia, meu Pai, que estamos aqui pedindo, clamando, buscando, a cada mais um clamor, a cada mais um pedido de restauração, a cada dia que nós fazemos o versículo que lemos no começo, de trazer diante do Senhor, de entrarmos juntamente, de colocarmos as nossas firmes razões, o Senhor se agrada, porque nos vem insistindo em algo que o Senhor mandou, nos vê, meu Pai, continuando a obra que o Senhor começou dentro de nós, o nosso coração, e por isso, meu Deus, mais uma vez, pedimos, batemos na tua porta, dizendo: Senhor, restaura a nossa vida, restaura cada área da nossa vida, restaura a nossa mente, renova, Senhor, a nossa mente, restaura nosso corpo, nossa saúde, restaura, meu Deus, o nosso interior, restaura, meu Pai, o nosso coração, restaura, meu Pai, cura enfermidades da alma, cura, Senhor, as doenças do corpo, liberta aqueles que ainda chegaram aqui hoje, meu Deus, presos, aqueles que chegaram, meu Pai, ainda escravos de alguma coisa, escravos, meu Deus, de um sentimento, de uma emoção. Eu declaro libertação, eu declaro transformação, eu declaro, meu Pai, que faça essa passagem do Egito, do mundo, da condenação, da escravidão, para a terra boa, larga, que manda leite e mel, que o Senhor tem e prometeu para cada um de nós. Nos honra, meu Deus, nos abençoa, Senhor, responda a cada uma das nossas orações de fé como essa, como cada uma que nós temos feito, te pedindo, meu Deus, e esperando, meu Pai, crendo em restauração. Eu declaro, meu Deus, a restauração na vida do teu povo, eu declaro restauração nas famílias, a restauração do casamento, a restauração, meu Pai, da condição financeira, essa pessoa saindo da miséria, da pobreza, da vergonha, da humilhação, meu Deus, e vivendo a vida que o Senhor chamou ela para viver, vivendo e desfrutando do melhor dessa terra, saindo, meu Deus, daquela condição de um monte de entulho e passando, meu Pai, a estar com uma muralha fortalecida. Eu peço, meu Deus, restauração, mudança de vida, meu Pai. Eu declaro que cada palavra, cada onda de favor, cada vento, meu Deus, que o Senhor tem para nós, nos atinja em cheio e mude e restaure a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, juntamente, meu Deus, em um só foco, em um só espírito, em um só clamor, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, nas palavras que estão sendo liberadas. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor, aquele que começou a boa obra, vai terminar, meu Deus, e eu declaro, meu Pai, que hoje, meu Deus, está se concretizando, meu Pai, está acelerando, está destravando, está desbloqueando, meu Pai, a doença, a enfermidade,
enfermidade, meu Pai, está se transformando em cura. A trava, meu Pai, está se transformando, meu Pai, num rio que flui, meu Deus. Aonde, meu Pai, não andava, vai andar. Aonde que estava estagnado, meu Pai, vai começar a fluir, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, nesse final desse propósito, em grandes testemunhos, em grandes avanços, em grandes entregas, em grandes, meu Pai, meu Deus, homens e mulheres se levantando, se transformando em grandes colunas, pilares, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, na força dos jovens. Eu acredito, meu Pai, na força, meu Pai, dos pais, das mães, dos líderes, dos altares, da igreja física, virtual. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor está pegando aquele pequeno fiel, aquele que está, meu Pai, até mesmo numa posição, meu Deus, baixa, meu Deus, daquele que está do pó, meu Deus, no pó, por baixo, sendo colocado, meu Pai, por cima, assentado entre príncipes, meu Deus. Sim, meu Deus, eu oro por curas, eu oro por libertações, que toda enfermidade, que todo bloqueio mental, espiritual, emocional, que toda doença do corpo, doença na alma, doença financeira, doença conjugal, doença emocional, doença, meu Pai, nas crianças, nas nossas crianças, que toda doença, a doença da mentira, da imoralidade, da miséria, que todo tipo de doença no ministério, mudança de vida, que está enraizado, que está travando, bloqueando, sugando, apodrecendo, enferrujando, eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Pai. E eu declaro, meu Pai, um povo curado, um povo livre, um povo forte, um povo, meu Pai, que se levanta hoje, meu Deus, não para receber somente, mas se transformando num instrumento de cura, de libertação, de avivamento. Um povo, meu Pai, que se levanta hoje para ser a coluna, a autoridade espiritual da sua casa, sendo, meu Pai, aquele homem, aquela mulher que ora, que intercede, meu Deus, os intercessores dos lares, os intercessores das escolas, os intercessores, meu Pai, das faculdades, das redes sociais, das igrejas. Não, meu Pai, nós fomos chamados para estar fora, meu Pai, e que hoje, meu Pai, esta coragem, esta força, esta autoridade, meu Pai, seja derramado do alto da cabeça, planta dos pés, meu Deus, que é onde a cada um de nós tocarmos, meu Pai, a bênção estará, a cura estará, as portas serão abertas, as restaurações acontecerão, os anos perdidos serão restituídos. Eu acredito, meu Pai, no povo revigorado, terminando esse propósito 52 dias, meu Pai, com mais força, com mais energia, com mais foco, com mais fome, com mais entrega, sendo maiores doadores, sendo mais focados, sendo, meu Pai, sendo possuído pelo espírito da consistência, da persistência, do continuismo, da perseverança, um povo resiliente, um povo forte, um povo que começa e termina, um povo cheio de acabativa, que vai até o último segundo, meu Pai, que vai combater o bom combate, meu Pai, terminar a corrida e guardar a fé, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse e declaro na vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós cremos nisso, meu Pai, que nesse momento, aquilo, Senhor, que vem para tentar levar, Senhor, o nosso povo a trocar algo tão grande, a trocar, Senhor, algo tão poderoso, apenas por um momento, por uma situação, eu oro, Senhor, agora, para que o imediatismo não tenha
tenha poder. Eu oro, Senhor, agora, meu Deus, para que esse engano, Senhor, o engano de querer tudo, o engano, meu Pai, de se apossar, meu Deus, na hora errada, no tempo errado, daquilo, Senhor, que poderia vir no tempo certo, da maneira certa. Eu peço, Senhor, guarda. Eu peço, Senhor, não deixa o nosso povo, Senhor, ser seduzido. Meu Pai, não deixa, Senhor, o imediatismo, a instabilidade, a falta de continuismo roubar, Senhor, o progresso, o avanço. Não deixa, Senhor, mais retrocessos acontecer no nosso meio, porque foi trocado aquilo que o Senhor tinha, algo tão grande, algo tão poderoso, por um momento, Senhor, por uma situação, porque não soube esperar, porque não soube perseverar, porque não soube aguardar o momento certo, aguardar a hora certa. Eu peço, Senhor, agora, amadureça o nosso povo, amadureça, Senhor, amadureça cada jovem, amadureça cada homem, cada mulher, amadureça, Senhor, cada obreiro, cada liderança, para que possamos dar em cada momento da nossa vida a mesma resposta que Neemias deu. Por que parar a obra? Por que parar de fazer o que é certo? Por que parar de fazer aquilo que eu sei, para ceder para um momento, para ser seduzido por um momento? Por que deixar o que eu tenho construído com o Senhor para trocar isso por algo que eu poderia receber infinitamente mais? Eu peço, Senhor, eu peço, guarda o nosso povo desse roubo, guarda, Senhor. Nós estamos já caminhando há tanto tempo, estamos já, Senhor, há tanto tempo orando, clamando, perseverando. É a reta final dos 52 dias. Meu Deus, guarda a mente, guarda o coração, Senhor, guarda, Senhor. Não deixa ninguém se distrair, não deixa ninguém ceder, não deixa ninguém, Senhor, perder o foco, perder a direção, porque estamos, Senhor, a nossa vinha já está florida, o Senhor já tem preparado frutos grandes, frutos poderosos, mas é as raposinhas, Senhor, que querem distrair. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, foi o que aconteceu com tantos outros. Não deixa, Senhor, acontecer com o nosso povo, não deixa acontecer nas nossas igrejas, não deixa, Senhor. O Senhor está querendo levar, o Senhor está nos preparando para algo tão grande, para algo tão poderoso. Nos guarda, Senhor, nos guarda, nos proteja, Senhor, nos livra, Senhor, nos abençoa, seja conosco, Senhor, e que dessa maneira possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, e não o que a nossa carne, e não o que a nossa mente, e não o que os nossos sentimentos eles querem produzir de maneira mais rápida, de maneira mais sedutora. Não, Senhor, nós não seremos levados pela voz da serpente, não seremos conduzidos pela voz da serpente, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você tomou decisões, e eu peço que você pontue, que depois, inclusive, você anote isso, coloque isso, pontue isso, pontue os pontos que você tem ainda se entregado aos prazeres imediatos, você tem se entregado à carnalidade, tem se entregado aos sentimentos, aos desejos, aos impulsos, à preguiça, às brigas, às palavras erradas. Pontue tudo isso para que você tenha muito claro o que você não quer mais. Deixe muito claro no mundo espiritual, muito claro na sua mente, muito claro diante de Deus, aquilo que você não quer mais para a sua vida. Você decidiu que você não vai mais esperar ter um problema de saúde para você cuidar da sua saúde. Você não vai esperar mais seus filhos se perderem para você buscar, orar e ensiná-los da forma correta.
Você não vai mais esperar seu relacionamento terminar para você começar a mudar, a tomar decisões. Você não vai esperar chegar numa condição profissional, financeira decadente para você se organizar. Pontue as coisas. Trabalhe isso. É a nossa vida, pessoal, é a sua vida. É o seu legado. É a sua história. É a sua marca. Nós vamos deixar uma marca de vencedor? Nós vamos deixar uma marca de um exemplo a ser seguido ou um exemplo a ser rejeitado? Trabalhe para ser o sal e a luz, para cumprir o propósito de Deus nesse tempo, porque tudo que nós temos é o agora. Deus, de tempos em tempos, cada tempo Ele usa pessoas que estavam disponíveis, e aquelas pessoas fizeram história naquele tempo, deixaram a sua marca naquele tempo. Decida fazer parte dos planos de Deus, porque a Bíblia diz que é da natureza do homem fazer planos, mas só os de Deus são aqueles que prevalecem. A gente pode fazer muitos planos, mas somente os planos alinhados aos do Senhor é que vão prevalecer. Então decida estar alinhado aos planos de Deus, para que os seus planos, para que a sua vida seja frutífera, para que você deixe uma marca poderosa nessa geração e na próxima. Pontue isso. Pontue tudo que você não aceita mais, tudo que você não quer mais, para que Deus possa fazer na sua vida coisas incríveis, através da sua vida, na vida de outras pessoas. Tome essa decisão de sair daqui com a sua mente transformada, renovada, com decisões firmes. Você não vai ficar mais perdendo tempo com programas inúteis, com videogame de forma inútil, com pessoas de forma inútil, com redes sociais de forma inútil, com preguiça, com sono, com procrastinação, com coisas desnecessárias. Aprenda a tirar da sua vida, fazer um limpa na sua vida. De tempos em tempos a gente precisa fazer uma faxina. Muitas vezes a gente precisa fazer uma faxina na nossa rotina, nas nossas palavras, nas nossas amizades, no nosso dia a dia, para que Deus possa dar uma refrescada, uma renovada. Porque como é que vai entrar coisa nova se eu continuo mantendo o que é velho? Não tem jeito. Então que você tenha entendido e que você dê condições para Deus nessa noite. Senhor querido, eu peço, Senhor, que todos saiam daqui reflexivos e tomados de decisões poderosas, meu Pai. Que o Senhor possa restaurar aquilo que é necessário, que o Senhor possa fazer na vida do nosso povo aquilo que é preciso. Que saiamos daqui, Senhor, cheios de poder, de decisões firmes e convictas, de nunca mais retroceder, Senhor. De nunca mais sermos pessoas comuns, de nunca mais aceitarmos ser pessoas comuns, Senhor, mas pessoas extraordinárias, pessoas que se parecem com o Senhor, os verdadeiros cristãos, aqueles que falam, pensam e agem como o Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por essas vidas, obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, de tomarmos um rumo diferente nas nossas vidas, de terminarmos, meu Pai, os nossos dias com alegria, com realização, com pessoas, meu Pai, abençoadas e frutificando, porque nós demos condição para que o Senhor nos usasse. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.